Bom dia, papas, mames e futuros, sejam bem-vindos a essa live, nossa live da manhã. Tudo bem, Karina, Giana? Sejam muito bem-vindas todas vocês, às 9 horas, então, como nós combinamos. E já quero pedir perdão aqui para vocês por essa minha carinha pálida. Ontem à noite passei muito mal, tudo que eu comi o dia inteiro foi embora, não dormi muito bem, mas tô aqui, tô de pé e eu creio que vai ser uma bênção, né? Tô muito feliz de você que já chegou aqui, já tá aqui comigo. Então me perdoem essa carinha de doentinha, de dodóizinha, porque realmente eu não passei bem à noite. Mas é uma alegria muito grande começar a segunda-feira aqui com você, né? Começar não, porque eu tenho certeza que aí na sua casa já começou muito antes. E hoje nós vamos começar a leitura do livro A Mãe no Lar, de John Abbott, como nós conversamos. E ele traz durante 155 dias reflexões diárias de segunda a sexta para as mães a respeito da educação de seus filhos, segundo a vontade de Deus. Como vai ser isso? Vai ser de uma maneira bem simples, tá? Eu tenho o livro aqui e eu vou fazer a leitura com vocês. E conforme eu for fazendo a leitura aqui, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ir enviando na caixinha ou pode enviar aqui mesmo nos comentários, tá? E ao final a gente pode ir lendo, pode ir conversando um pouquinho, mas eu pretendo fazer algo simples e rápido para também não dificultar, não complicar a tua rotina. Se vocês ouvirem algum barulho, algum ruído aqui também, espero que isso não incomode vocês, é vida real. A vida que acontece não tem como parar, não tem como prever, então aqui em casa os filhos brigam, os filhos fazem birra, eles choram, eles derrubam coisa, eles gritam, eles correm. Então, possivelmente você ouça algum desses ruídos, mas espero que isso não seja um problema e não tire a sua atenção. Então, vamos começar. Queria trazer para vocês um pouquinho do que esse livro vai tratar durante esses 155 dias. E queria perguntar algo também. Você que já entrou aqui, gostaria que essa live ficasse salva, que essa reflexão ficasse salva, sim ou não? Só coloca aí pra mim, que aí no final a gente vai decidir juntas, tá? Se a gente vai começar a salvar essas lives aqui, caso um dia você não consiga comparecer às 9 horas, para que você possa assistir depois ou não. Então, vamos lá. No capítulo 1 desse livro, nós vamos falar a respeito de responsabilidade. No capítulo 2, autoridade materna, necessidade da obediência. Hoje em dia a gente tem ouvido falar muito a respeito de obediência, não deve existir, não deve se exigir obediência dos filhos. O que a Bíblia diz a respeito disso? No capítulo 3, autoridade materna, problemas e disciplina. Capítulo 4, as dificuldades de você, mãe. Faltas e erros no capítulo 5. No 6, instrução religiosa, quem, quando e como. Capítulo 7, instrução religiosa, conteúdo, práticas e expectativas. Então, você que sempre me pergunta aí como ensinar os princípios bíblicos aos meus filhos, vamos tratar sobre isso durante esses 155 dias. No capítulo 8, frutos da piedade. E no capítulo 9, mais frutos da piedade. E aí encerraremos no capítulo 10 com resultado de tudo isso, os prazeres e recompensas dos pais. Então vamos lá, capítulo 1, não sei se vocês vão ver de trás para frente, né? Vai ficar ao contrário aqui. Capítulo 1, responsabilidade. Então semana 1, segunda-feira, começamos hoje. A influência da mãe no caráter de um homem, o poder e a influência da mãe. Há alguns anos, um grupo de rapazes que estava se preparando para o ministério se interessou em investigar que proporção deles havia sido criado por uma mãe piedosa. Eles ficaram grandemente surpresos e satisfeitos ao descobrir que, de 120 alunos,
mais de 100 haviam sido frutos da oração de suas mães e sido guiados pelos conselhos delas ao Salvador. Apesar de alguns desses haverem se rebelado contra todas as restrições do lar e, como filho pródigo, terem vagado no pecado e no pesar, ainda assim eles não puderam esquecer as impressões que haviam tido na infância e foram eventualmente trazidos ao Salvador para a alegria e bênção de suas mães. Muitos fatos interessantes têm, nos últimos anos, atraído a atenção dos cristãos para esse assunto. Os esforços que uma mãe empreende para o desenvolvimento do conhecimento e da virtude dos seus filhos são necessariamente reservados e discretos. O mundo não os conhece e por isso o mundo tem sido lento em perceber o quão poderosa e extensiva é essa influência secreta e silenciosa. Então, o mundo não conhece o seu poder materno. O mundo tem dificuldade, tem sido lento em perceber o quão poderosa e extensiva é a sua influência, ainda que secreta e silenciosa. Mas certas circunstâncias estão agora direcionando os olhos da comunidade para o cuidado maternal. E a verdade está, a cada dia, aparecendo mais distintamente diante do público. A saber, que a influência exercida sobre a mente durante os primeiros 8 ou 10 anos de existência guiará em um alto degrau os destinos daquela mente para essa vida e para a eternidade. Como a mãe é a guardiã e a guia desses primeiros anos de vida, dela é que sai a mais poderosa influência na formação do caráter de um homem. E como não poderia ser assim? Que impressões podem ser mais fortes e mais duradouras do que aquelas recebidas pela mente no frescor e na susceptibilidade da juventude? Que instrutor pode obter uma confiança e um respeito maiores do que uma mãe? E onde pode haver tanto deleite no adquirir conhecimento, senão quando um pequeno rebanho se agrupa ao redor do colo de uma mãe para ouvir a respeito de Deus e do céu. Concluído aqui o primeiro dia, uma palavra muito, eu diria, de muito peso para nós, peso de responsabilidade, porém muito simples, né? Sobre nós sermos piedosas, sermos constantes, perseverantes na criação dos nossos filhos, compreendendo que ainda que o mundo não perceba isso, ainda que nós mesmas tenhamos dificuldades em ver os frutos na vida dos nossos filhos, esses frutos existirão, certamente. A palavra de Deus, ela nos diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente isso colherá. Então, não desista de semear na vida dos seus filhos, não desista de exercer a sua autoridade materna, de crer que os seus filhos se tornarão pessoas de bens, de crer que você está criando homens para o futuro, você tem uma responsabilidade muito grande. Você está criando mulheres para o futuro. Você não está gerando seres irracionais que vão sair por aí loucamente e fazer as suas vontades. Não. Você está gerando pessoas que serão... que elas, com intencionalidade, vão tocar outras vidas para a eternidade. Pense nisso. Você está gerando filhos para a eternidade. Os filhos, a gente fala, a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. Não, a gente não cria filhos pra gente. A gente cria filhos para a eternidade. Então, creia nisso. Creia que vai chegar o momento deles
terem suas asas, abrirem as asas e voarem, mas eles vão voar no rumo certo, no rumo da eternidade. E aqui foi dito, né, nessa pesquisa que foi feita, entre 100 e tantos jovens, quantos deles cresceram sendo criados por mães piedosas, por mães que exerciam sua maternidade com misericórdia, com constância, e foi descoberto que mais da metade deles, que a maioria, né, foi criado por mães assim. E todos eles, em algum momento, se reencontrou com Cristo, ainda que ali tenha havido um desvio de percurso, um desvio de rota. Todos eles no final tiveram um reencontro com Cristo. Em algum momento eles foram tocados novamente. Então a palavra da mãe, ela tem muito peso. Por isso que a gente tenha muito cuidado e muito temor com essa palavra. A palavra da mãe, a sua palavra na vida dos seus filhos, a sua palavra como guardiã da sua casa, ela tem muito peso. Então que você tenha cuidado no dia de hoje, tá? Vamos começar hoje. Colocar isso aí, voltar ao nosso eixo. Lembrando que a nossa palavra, ela tem muito poder. Que a nossa palavra, ela pode tanto construir quanto destruir. Tanto vivificar quanto mortificar. Então, que sejamos perseverantes. Alguém aqui colocou, né? A Gi colocou que sejamos perseverantes. É isso mesmo. Sejamos perseverantes, compreendendo que uma hora os frutos vão chegar. Então, esse foi o capítulo 1 sobre responsabilidade. Aqui nós estamos falando responsabilidade das mães, não dos filhos. Responsabilidade, semana 1, segunda-feira. A influência da mãe no caráter de um homem. O poder da influência. Mãe, você tem poder. Você exerce muita influência na vida dos seus filhos. Creia nisso. E a partir dessa palavra, creia nisso. E a partir dessa palavra, que a sua boca, as suas ações possam ser benéficas, possam ser ações de semeadura na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Você tem grande poder, você tem grande influência. Não duvide do seu potencial. Seja forte, seja constante, seja perseverante, tá bom? E a gente se vê amanhã às 9 da manhã. Ó, vocês falaram lá no começo que gostaria que fosse gravado. Então, fechou. Vamos começar a gravar essas lives, lembrando, 155 dias, tá? E ao final, eu creio que estaremos transformadas. Vai ser bênção. Um beijo enorme para vocês. Até amanhã, às 9 horas. Já a live vai estar lá salva para você poder compartilhar também com quem você quiser, tá bom? Um abraço